Gálatas 5, 13 a 15. Vamos orar, irmãos, para iniciarmos, para prepararmos a leitura e iniciarmos a mensagem. Pai bendito, nosso Deus, queremos louvar e bendizer o teu santo nome nessa manhã e agora pedimos, Senhor Deus, que ao ler a tua palavra, ouvirmos a tua palavra, teu Espírito possa falar aos nossos corações, que possamos, ó Pai, verdadeiramente crermos nas Escrituras e termos uma vida condizente com aquilo que professamos, com aquilo que a tua palavra declara. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa manhã, aqui nesse capítulo 5, 13 a 15, é chamados para a liberdade. É isso que nós vamos olhar nesse texto. Eu quero que você olhe para o texto, compreendendo que a igreja de Cristo Jesus, nós que professamos a fé em Cristo Jesus, ela é livre, a igreja é livre para amar e não para praticar o pecado. Isso é uma questão muito importante. A partir de hoje, nas próximas mensagens, isso ficará muito claro. Muitas das vezes pensamos, vem cá, o que consiste a liberdade cristã? Se eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quero? Se eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu bem desejar, aquilo que eu bem pensar? Evidentemente, a palavra de Deus vai nos mostrar que não. A nossa liberdade é para amar. Eu sou livre para amar, não é? Então, eu não sou livre para praticar o pecado. Então, vamos ler o texto e após a leitura faremos uma breve exposição. Irmãos, versículo 13: Foste chamados para a liberdade. Não useis a liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor, pois toda lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É impressionante observarmos, irmãos, que Paulo, quando escreveu essa epístola, o grande desejo de Paulo é que os Gálatas permanecessem firmes na graça do Evangelho. Já temos falado isso aos irmãos de maneira bastante repetitiva. Paulo está mostrando aos Gálatas que eles não deveriam cumprir a lei como meio de justificação. Paulo já mostrou aos Gálatas que eles foram justificados sim pela fé em Cristo Jesus. A justificação, nós somos declarados justos por Deus, nós somos aceitos por Deus, não pelas obras religiosas, não por rituais religiosos, não por cumprir aquilo que a lei dizia, porque na verdade também somos incapazes de fazê-lo. Eles não deveriam, portanto, seguir o legalismo religioso dos judaizantes que estavam adentrando as igrejas na Galácia e trazendo uma série de ensinamentos errados. Então, enquanto que o apóstolo Paulo trabalha que a justificação ela é pela fé, eles também não devessem seguir os ensinamentos que os judaizantes traziam à igreja como meio de justificação. Paulo também já mostrou que eles teriam que ter uma atitude enérgica. Eles precisavam ter uma atitude firme contra os judaizantes. Eles não poderiam, como igreja de Deus, tolerar falsos ensinos, falsas práticas que não condiziam com o Evangelho da graça. Então eles precisavam ter uma atitude firme nisso. A lei de Deus é boa. Paulo, em momento algum, vai falar mal da lei. Ao contrário, ele reconhece o valor da lei de Deus. No entanto, a lei não é para a salvação, a lei não é para a justificação, mas a lei é para sim nos mostrarmos a vontade de Deus, que é boa, e a nossa incapacidade de cumpri-la. Então isso está muito claro, o apóstolo Paulo deixou isso muito claro ao longo de toda a sua epístola. E o foco do apóstolo Paulo agora, a partir desse momento, no capítulo 5, é trazer a prática da fé. Como cristãos, como seguidores de Cristo Jesus, devemos viver. Que mudanças deve haver na vida daquele que crê que a salvação é por meio da fé? Como que deve ser o meu procedimento, as minhas atitudes, os meus relacionamentos? Então Paulo agora sai desse campo mais teológico
uma abordagem mais de uma teologia acerca da salvação, da justificação, e agora ele entra na questão prática, na questão de atitudes. E aí ele declara no versículo 13: irmãos, fostes chamados para a liberdade, não useis da liberdade como pretexto para a carne. Primeiramente, o que precisamos compreender é que o chamado de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus à liberdade, não deve ser um pretexto para vivermos uma vida de pecados. Eu sou justificado pela fé. Eu sou aceito por Deus mediante a obra salvífica vicária de Jesus Cristo na cruz. A salvação não vem por obras. A salvação não vem pela religiosidade ou pela força do meu braço. Eu não conquisto a salvação, então eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem entendo, porque Jesus já pagou o preço. Não é isso que Paulo está ensinando. Ele está mostrando que a liberdade cristã, ela não pode ser pretexto para nós para vivermos uma vida de mentiras, de fofoca, de maledicência, de falta de perdão, de desonestidade, de tirar proveito da situação. O que o apóstolo Paulo está mostrando é que agora, como crentes em Cristo Jesus, livres da escravidão do pecado, o procedimento deles deveria ser diferente ao que eles tinham antes da conversão. E aí no boletim, olha no boletim, na leitura aqui que nós colocamos, eu pus o texto de Colossenses, e aí na congregação, na quarta leitura, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, eliminai. Leiam comigo vocês. Portanto, juntos, vamos lá? Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Qual é a inclinação carnal de todos nós que estamos aqui nessa manhã? Quais são as inclinações carnais que, se nós não obedecermos à palavra de Deus, se nós não nos mantivermos firmes no Evangelho da graça, pelos desejos da carne que operam em nosso corpo, em nossa mente, nós haveremos e temos risco de cair. Vamos lá juntos? Quais são eles? Prostituição. Ô pastor, calma aí. Eu posso cair em prostituição, mesmo sendo salvo em Jesus? Se você não vigiar, se você não obedecer a palavra, sim. Irmãos, como é triste vermos diversos casos de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, creem na obra de Cristo Jesus, mas se entregam a uma vida de prostituição. Vocês conhecem, caso vocês não conhecem? Outra obra da carne, impureza. Paulo aqui está tratando acerca dessas questões, desejos carnais, acerca da imoralidade sexual. O quanto que a pornografia, o quanto que o sexo fora do casamento, o prazer sexual se estabelece como uma obra da carne que tem escravizado muitas pessoas que declaram a fé em Jesus. Isso é sério. Continuemos. Paixão, desejo, todos juntos, desejo mal e avareza. Paixão, aquele desejo incontrolável, aquele desejo que me leva a ficar tão vidrado, tão fixado, tão desejoso de obter a satisfação dos desejos que possuo, aquele fogo que queima, não é? Aquela paixão que aqui remete até mesmo um estado de uma entrega total e não refletida das consequências que virão por causa da sua prática. Desejo mal. Quantas vezes no coração daquele que já crê em Jesus Cristo, aquele que já nasceu de novo, tem pensamentos maus, desejo mal no coração, desejo de vingança, desejo de falar mal do outro, ódio no coração, falta de perdão, falta de misericórdia, inveja. Olha só, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando, que nós precisamos eliminar as nossas inclinações carnais.
O apóstolo Paulo já falou que estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo disse aos romanos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E ele foi sepultado com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo. Portanto, não temos mais a escravidão ao pecado. Com a crucificação do nosso velho homem com Cristo, não estamos mais escravizados ao homem, à natureza, esse desejo incontrolável, a prática pecaminosa. Em Cristo podemos não pecar. Então o apóstolo Paulo está mostrando, olha, eliminem isso. E aí ele fala que é idolatria. Olha o versículo seguinte, todos comigo. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. E Paulo está falando então que eles deveriam fazer morrer esses desejos, esses pensamentos, essas atitudes carnais. Amados irmãos, não temos como buscar a santificação, não temos como ter uma vida que agrade a Deus se nós não mortificarmos, se nós não nos despirmos dessas inclinações que está em todos nós. Então o apóstolo Paulo está falando, vocês foram chamados à liberdade, e o chamado à liberdade não é pretexto para viver uma vida pecaminosa. O chamado à liberdade é um chamado para que tenhamos uma vida que agrade ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aí ele continua, ele fala que aqui no texto, eu não vou me delongar muito por causa do tempo, mas ele continua, no boletim nós já lemos isso, livrai-vos de tudo isso. Olha um pouco mais abaixo, raiva, ódio, maldade, difamação e palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, meus amados irmãos e irmãs, sim, sentimos ódio, sim, sentimos raiva, sim, sentimos inveja, sim, muitas vezes nosso coração fica amargurado, sim, muitas vezes nos sentimos frustrados, sim, muitas vezes temos desejos lascivos em nosso coração. Não finjamos e tomemos a atitude que isso não existe aquele que nasceu de novo. Isso existe. Mas Paulo fala o quê? Vocês não são mais escravos disso. Sem Cristo Jesus nós não tínhamos liberdade para vencer esses desejos. Sem Cristo Jesus nós não poderíamos obedecer a Deus nosso Pai. Mas agora em Cristo Jesus nós somos o quê? Livres dessa escravidão. Portanto, em Cristo Jesus podemos sim não sentir raiva, não sentir ódio, não fofocar, não falar mal do outro, não ser malicioso, não ser invejoso, não ser imoral. Em Cristo Jesus podemos sim. Olha que bênção, irmãos. Não é fantástico isso? Porque aquilo que no passado nós éramos incapazes de fazer, aquilo que no passado nós não tínhamos como lutar contra, e toda tentativa de lutar contra isso, seu novo nascimento, se estabelece como o quê? Religiosidade. Se estabelece como o quê? Fruto da força da obra do homem tentando salvar a si mesmo. Não há mais isso agora para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós somos justificados, nós somos aceitos por Deus por meio da fé. É a obra de Jesus, é o derramamento do seu sangue para o perdão de nossos pecados, é a ressurreição de Cristo Jesus que nos dá a vida eterna. Então, assim sendo,
chamados à liberdade, não usemos de desculpa que a carne é fraca. Não usemos de desculpa, mas é difícil. Não usemos de desculpa, como o apóstolo João fala, os mandamentos de Deus não são penosos. Quantas vezes tentamos sair pela tangente falando, é muito difícil obedecer a palavra. É muito difícil fazer isso que a Bíblia diz. Não dá para fazer. Na verdade, isso é um ensinamento idealista, é um ensinamento utópico, é um ensinamento que remete à na vida eterna, na qual não haverá mais pecado, não haverá mais tentação. Quantos estão acreditando nisso? Não, os mandamentos de Deus é para que vivamos aqui e agora. A vontade de Deus é para que façamos aqui e agora. Enquanto fôlego de vida Ele nos conceder, enquanto condições tivermos de vivermos nessa terra e vivamos aqui para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, é muito importante que nós vejamos isso e compreendamos essa verdade, porque é necessário que ouçamos aquilo que o apóstolo Paulo diz, porque Paulo está mostrando que a igreja de Cristo é livre para amar e não praticar o pecado. E aí é a questão: cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça de estiá-lo. O que é tentação para você vem do seu próprio coração. Alguns, a tentação é falar mal do outro. Não consegue ver alguma coisa um pouquinho fora e ter a língua coça, o desejo de denigrir a imagem do outro, o desejo de fazer mexerico da vida do outro. Isso é pecado, e contra isso vem a ira de Deus. O outro, o desejo mal, a cobiça do seu coração, é a ganância pelo ter. Não consegue se satisfazer, não consegue ter prazer com aquilo que já tem. Sempre deseja mais, além daquilo que é de fato necessário. Então se lança a uma vida consumista, se lança a uma vida de ter, de comprar, de gastar aquilo que não precisa. E a Bíblia fala que contra isso vem a ira de Deus. Para outros, a cobiça do seu coração é imoralidade sexual, de uma maneira desproporcional a outros, mas o desejo tão forte no coração de consumir pornografia, de trazer saciedade para si mesmo por meio de práticas pecaminosas. E a Bíblia fala que contra isso vem a ira de Deus. Para outros, a cobiça do seu coração é querer ser exaltado. Louvores. E o seu desejo é que ele esteja acima da média, acima dos outros, seja melhor do que os outros, porque a motivação não é a glória de Deus, mas a motivação é a sua própria glória, é o seu próprio poder, é a sua própria sabedoria. E contra isso vem a ira de Deus. Meus amados irmãos, como que isso é importante para nós? Porque o apóstolo Paulo está falando que fomos chamados para a liberdade. Não useis da liberdade, não useis como pretexto para a carne. Então daqui em diante o apóstolo Paulo vai trabalhar esse assunto. Não vou expor todo o texto nessa manhã, porque trabalhei só o versículo 13, metade dele, e para não perder conteúdo, eu continuo no próximo domingo. Mas é importante que nós estejamos atentos a isso, porque a igreja de Cristo é livre para amar e não para praticar o pecado. Nós somos livres para amar, nós somos livres para, de fato e de verdade, fazermos, cumprirmos a vontade de Deus, nosso Pai. Amém? Amém. Vamos orar então. Eu quero convidá-lo a colocar-se diante de Deus, a admitir qual é o seu pecado,
admitir quais são os desejos pecaminosos, pensamentos, atitudes que têm me escravizado. E se você nasceu de novo, você não é mais escravo disso, então você tem liberdade para obedecer a Deus. Vamos orar. Pai bendito, nosso Deus, obrigado por tua palavra nessa manhã. Ó Deus, queremos louvar, te bendizer, porque somos livres em Cristo. Ó Pai, livres para obedecê-lo, para amá-lo, para fazer a sua vontade e cumprir seus mandamentos. Que tenhamos uma vida reta diante dos teus olhos e também, Senhor Deus, diante das pessoas com as quais nos relacionamos. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe.